No vídeo anterior eu falei ou citei os 10 países que falam português como o idioma oficial. E dentre todos estes países, qual deles fala mais o português? Ou qual deles tem mais pessoas que falam o português? Esta é a pergunta que eu vou responder no vídeo de hoje. Fique ligado aí que eu já vou ao vídeo. Olá pessoal, eu sou Tomás Luiz, falo daqui de Moçambique. Então, como eu disse antes, eu vou falar ou vou responder a pergunta que diz qual dentre todos os países que falam o português fala mais o português. Então, ou melhor, qual dentre todos os países que eu citei no vídeo anterior tem o maior número de falantes do português? Mas antes disso, gostaria de pedir a vocês a deixar o seu like aí e a se inscrever aí no meu canal para quem é novo e ativar o sininho de notificação para sempre ficar atualizado em todos os vídeos que eu postar. Então, antes de eu responder essa pergunta, eu vou fazer uma análise do ano de 2019, o ano que já passou, né? Então, para eu fazer essa análise, vou precisar do número das populações ou dos habitantes de cada país, dos 10 países que eu citei que falam o português como oficial. Então, o primeiro país que eu vou citar, que eu vou falar quantas pessoas, quantos habitantes tem, é Angola, que é o país que fica aqui no continente africano. Então, Angola em 2019 tinha 31 milhões e 787 mil e 566 habitantes ou pessoas. Então, é um número muito maior, né? E o segundo país é o Cabo Verde. Então, o Cabo Verde em 2019 tinha 558.514 habitantes ou pessoas. Também é um número muito maior para um país pequeno. E o terceiro país é o Guiné-Bissau. Então, todos esses países que eu já citei e que ainda vou citar são do continente africano. Estão juntos, né? Então, o terceiro país é o Guiné-Bissau, que tinha 1.941 habitantes e 521. Isso em 2019, não este ano. Eu estou falando da lista de 2019. Enquanto que o quarto país, que é Guiné Equatorial, tinha 1.414.921 habitantes em 2019. Este país fica também aqui na África. E o quinto país é o Moçambique. É o meu país, né? Então, o meu país, que é Moçambique, em 2019 tinha 31 milhões de habitantes e 117.272 pessoas ou habitantes. Isso em 2019, não este ano. E o último país do continente africano, já falei de 5 países, né? Este é o sexto país do continente africano que fala português, que é o último que eu vou falar agora do continente africano.
em 2019, que é o São Tomé e Príncipe, né? O São Tomé e Príncipe em 2019 tinha 212 habitantes e 182. Ou seja, 212 mil habitantes e 182. Isso em 2019. Então, até aqui conseguimos ver, dentre todos os países africanos que falam o português como idioma oficial, qual é o maior número, qual é o país que fala mais o português, não é? Eu acredito que sim, que é o Angola. Então, Angola fala mais, ou tem mais pessoas que falam o português, dentre todos os países falantes do português do continente africano. Então, agora vou falar do país do continente americano. Eu acredito que vocês já sabem, né? Que é o Brasil. O Brasil fica no continente americano. Claro que é América do Sul, né? Lá é o único país que fala o português como o idioma oficial. Entendam bem, o único país que fala o português como o idioma oficial. Espero que tenham entendido essa parte, né? Então, o Brasil em 2019 tinha 211 milhões de habitantes e 994.695 pessoas falantes de português. Isso em 2019. É um número muito maior para um só país, né? Eu acredito mesmo. Para um país, 200 milhões de habitantes é um número muito maior. Eu também nunca tinha visto isso, né? Mas é a realidade. E o outro país é... Adivinhe, qual vai ser? É um país que fica no continente europeu. Então, na Europa também só tem um país que fala o português, que é o famoso Portugal. Então, Portugal, o país que colonizou todos os países falantes do português. Então, Portugal em 2019 tinha 10 milhões de habitantes e 264.164 habitantes. Isto em 2019. Então, até aqui conseguimos ver qual é o país que tem mais habitantes ou que tem mais pessoas que falam o português, né? Então, eu acredito que já adivinharam. E o nono país que fica na Ásia em 2019, e estou falando do Timor-Leste. Eu falei deste país no vídeo anterior, né? Inclusive, eu vou colocar um link na descrição para saberem de todos os países que falam português, no vídeo que eu postei anteriormente. Eu acredito que vocês vão gostar muito. E clique neste link aí para assistir o vídeo, né? O Timor-Leste, em 2019, tinha... quantos habitantes mesmo? Tinha 1 milhão. Não estou adivinhando, não. Tinha 1 milhão de habitantes e 344.944 habitantes. Uau! Para um país pequeno desses, até que é um número muito maior. Chegou no 1 milhão. 1.300.000. Uau! Quase 1,5 milhão de habitantes, né? Mas
para um país menor, este número está muito bom para falantes do português. Então, o último país, que é China. Então, entenda bem essa parte. No vídeo anterior eu expliquei qual é a região da China que fala o português. Não é toda a China. Nós sabemos que na China falam o chinês, ou o mandarim, né, chinês, né? Que é a língua deles lá. Podemos encontrar alguns que falam o inglês, mas sabemos que o inglês não é a língua deles. A língua deles é o mandarim chinês, que é o idioma oficial deles. Então, mesmo eles falando o mandarim, ainda tem uma região da China que fala o português. Esta região se chama Macau. Então, Macau, eu não consegui ver o número de habitantes de Macau, mas consegui ver o número de habitantes de toda a China. Então, não vou falar do número de toda a China, porque todos os chineses, ou alguns chineses não falam o português, ou toda a China não fala o português como língua oficial. É só nesta região de Macau que fala o português. Então, eu falei aqui dos 9 países falantes do português. Então, do continente africano, temos qual país que fala mais português? Temos Angola. Então, Angola tem 31 milhões de habitantes e 787 mil. Outro número vamos deixar um pouco, né? Então, este é um número muito maior dentre todos os países do continente africano que falam português. O segundo país é o Moçambique, que tem 31 milhões e 117. Estão a entender essa parte? Então, Angola está a ganhar no continente africano. Então, em todo o mundo, o país que está a ganhar é o país que tem 211 milhões de habitantes, 994 mil. Qual é este país que tem este número? Que é o Brasil. Neste caso, aí eu vou responder a pergunta que diz, a pergunta deste vídeo que eu disse que ia responder. Qual dentre todos os países falantes do português fala mais do português? Então, o país é o Brasil. O Brasil fala mais português. Não estou falando de falar corretamente, mas estou falando do número das pessoas que falam mais português. Então, o número no Brasil é maior. É por isso que o Brasil fala mais português em relação a todos os países falantes de português. Então, comparando ou indo em sequência do primeiro ao último país, vamos colocar o Brasil em primeiro lugar. Então, o Brasil está no topo dos países que falam mais o português. E o segundo país é Angola, que fica aqui no continente africano. Então, Angola está em segundo lugar. E o terceiro, está em terceiro lugar, é o Moçambique. Moçambique está em terceiro lugar. E quarto lugar, vamos aonde? Em Portugal. Em Portugal tem 10 milhões de habitantes, né? Então, Portugal é o quarto país que fala mais o português. E em quinto lugar, vamos em que país? Dentre todos esses países, quem pode falar? Ou quem pode adivinhar antes de eu falar? É o Guiné-Bissau, que tem 1.941.000 habitantes. Tá vendo, né? Este é o quinto país. Então, o sexto país
é... Qual é? Que é o Guiné Equatorial, que tem 1.414.000 habitantes. Este é o sexto país. E o sétimo país é o Timor-Leste. O Timor-Leste tem 1.344.000 habitantes. Ou tinha, vamos dizer assim, porque é a lista de 2019, né? Tinha 1.400.000 ou 344. Então, eu acredito que o número subiu entre 2020 até este ano, né? O número subiu, mas não vai passar do Brasil. Não vai passar mesmo. Nem Angola ou nem Moçambique vai passar de Angola. Eu acredito que não tivemos muitas pessoas que nasceram, né? Em 2020 e 2021. Não vai passar este número. Então, os países mantêm assim, nesta sequência. Então, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostaram deste vídeo. E mais uma vez, bota o like aí e se inscreva no meu canal e ativa o sininho de notificação para sempre estar atualizado. Acredito que daqui a alguns dias vou postar mais o outro vídeo da parte 2 dos países que falam o português. Parte 2. Então, a parte 1 eu vou colocar aqui na descrição para você assistir. E parte 2 vou postar daqui a alguns dias, em breve. Até que vocês podem falar que dia que vocês querem o vídeo. Eu posso atender-vos. Comente aí que eu sempre estou ligado e eu sempre respondo os comentários. Não se esquecendo de botar o like e se inscrever no meu canal. Este foi o vídeo de hoje, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Não se esqueça.